qual que é a diferença entre propósito e chamado? Bom, nesse vídeo eu vim te explicar qual é a diferença entre propósito e chamado. Então, bora com nós! Fala, jovem cristão, eu sou o Gerson e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E bom, é o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou te falar a diferença entre propósito e chamado. Bom, muitas vezes eu me peguei no paradigma, cara, qual que é a diferença do propósito e do chamado? Por que existe o propósito? Para que existe o chamado? O que eu nasci para fazer de fato? Viramos uma confusão mirabolante, ficamos malucos com essa ideia. Nossa, mano, tô ficando retardado com essa luz na minha cara. Viramos uma luz e não entendemos o que está acontecendo de fato. Primeira coisa eu vou te falar o que é o propósito. O propósito é o porquê. Quero ser advogado. Por que eu quero ser advogado? E aí você vai dar o porquê. Eu não vou te dar um porquê, porque o meu porquê não é o seu porquê. Enfim, vamos supor que você quer ser advogado. Qual que é o propósito de você ser advogado? Então, a partir do momento que você descobre esse porquê, você tem um propósito. E o que é um chamado? Chamado é o que Deus te chamou para fazer. Por que Deus colocou você na terra? Deus colocou aqui por um propósito, por um porquê. E qual é esse porquê? Você tem que descobrir esse porquê. Vou deixar um vídeo linkado aqui onde eu falei como você descobriu o seu propósito. Mas assiste esse aqui primeiro completo, tá? José nasceu para que ele fosse o sustento de todas as nações. E você também tem um porquê. A sua vida sim tem um sentido. E o que é o chamado? Primeiro chamado que todo mundo tem: ide e pregai o evangelho. Só que tem muita gente que não entendeu esse ide e pregai o evangelho. Esse ide e pregai o evangelho, Deus colocou na Bíblia ali pra gente, significa enquanto vai, pregue o evangelho. Vê a tradução real que você vai entender. Enquanto vai, pregue o evangelho. Então, enquanto você vai jogar futebol, prega o evangelho. Enquanto você vai pra escola, prega o evangelho. Enquanto você vai pra faculdade, prega o evangelho. Enquanto você vai no trabalho, prega o evangelho. Entendeu? Então, enquanto vai, pregue o evangelho. Esse é um dos nossos chamados. E um exemplo de propósito é abençoar. Quando você desceu aqui na terra, foi pelo propósito de abençoar. E não abençoar só você, e sim abençoar muitas outras pessoas. Então todas as vezes que você falar assim, será que isso é um propósito de Deus? Será que o que eu tô fazendo é de Deus? Você pensa assim, vai abençoar eu e mais algumas pessoas? Se não for abençoar outras pessoas além de você, não é de Deus, é seu. E não tem problema nenhum você fazer coisas que vão abençoar só você, contanto que a sua vida não seja baseada neste propósito. Que a sua vida seja baseada no propósito central, que é Deus. O propósito é escrever um livro e ajudar a galera. Vai abençoar eu e vai abençoar outras pessoas no livro. Mas como que eu vou chegar no livro? Beleza, eu tenho que trabalhar na editora. Trabalhar na editora vai abençoar só eu, mas tem a ver com o propósito central. E muitas vezes você vai fazer coisas que não tem nada a ver com o seu propósito, que vai acabar te levando diretamente para o seu propósito. Então, não fique com medo de fazer coisas que seguem os princípios, porque essas coisas provavelmente vão te levar ao propósito, ao chamado e à alegria de Deus com você. Fechou? Bom, esse foi o vídeo, eu espero demais que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo no canal. Eu sou o Gerson, um abração virtual pra você. Fique com Deus, beijo e fui!